com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Muito bem, estamos hoje aqui em mais um episódio do Papo de Fé, podcast do Grupo Ágape. E o tema de hoje é algo que abranda o coração de todo mundo. Por que a gente tem dúvida? Você aí em casa tem dúvida de alguma coisa? E na nossa fé não seria diferente, não é? E hoje nós temos um convidado muito especial e a gente vai partilhar um pouquinho da palavra de Deus, refletir um pouquinho e tentar acalmar a nossa fé diante das nossas dúvidas. Mas antes, quero convidar aqui o Lucas para dar os recados iniciais. Isso aí, Anderson. Estamos juntos em mais um episódio, graças a Deus. E hoje também acolho você, meu amigo. Pela primeira vez aqui, tá aqui nos ajudando, né? Apresentando um episódio do Papo de Fé. A nossa equipe sempre precisa de mais pessoas. E graças a Deus, né? Você apareceu em nosso caminho. Já gravamos bastante episódios juntos. Já fizemos especial de Natal juntos. E eu acredito que tudo que a gente coloca nas mãos de Deus, eu acho que dá certo, né? É Deus nos mostrando o caminho aí a ser seguido. Então, seja muito bem-vindo à equipe do podcast Papo de Fé. E tenho certeza que vamos trilhar um longo caminho juntos aí, se Deus quiser, né? Muito obrigado pela acolhida. Eu acho que é um desafio diferente, né? Quando a gente está de host, quando a gente está sendo ali conversando, entrevistado, né? Então eu acho que a experiência é diferente. Vamos tentar, né? O pessoal de casa, se vê uns erros aí, não ligue não, que é a primeira vez. Isso aí. Manda aí um incentivo pro Anderson também. Isso aí. E já dando um recado pro pessoal de casa, convido você, né, que talvez esteja por aqui no Papo de Fé pela primeira vez, convido você a se inscrever em nosso canal, já vai curtindo esse vídeo, se durante o episódio tiver alguma coisa, né, que tá no seu coração, pode comentar aí também. Eu gosto muito quando o pessoal comenta, porque daí aparece o rosto, aparece o nome, acho bem legal. Então também compartilhe, né, com algum amigo, e é isso. Bora começar, ô Anderson? Bora conhecer melhor aí o nosso convidado de hoje? Bora conhecer então o nosso convidado do dia de hoje. E eu tenho certeza que, assim como eu, assim como você, ele também já teve muitas dúvidas na vida e tem diante da fé e diante de tudo. E hoje nós temos um convidado muito especial lá do grupo de Jovens de Maria, que é o nosso amigo Lincoln. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu queria, antes de mais nada, agradecer, né, a pessoa do Lucas e da Maitê pelo convite, né, de estar aqui no podcast. É uma alegria imensa, né, eu ter essa oportunidade de partilhar um pouco com vocês. E também uma alegria imensa estar na presença do Anderson, né? É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, admiro muito, né? É uma pessoa tão importante no nosso meio e também no nosso movimento. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Podendo partilhar junto com vocês. E ô Lincoln, a gente sempre comenta por aqui que é tudo no tempo de Deus. Já faz um tempo, né, que eu te mandei Sim. mensagem falando, né, sobre o podcast. Não cheguei a fazer um convite, mas já estava, né, no nosso coração trazer alguém de Chiva. E até coloco aqui a pessoa da Martinha, né? Falei pra Martinha, ó, Martinha, você que conhece mais o pessoal dos grupos, quero trazer alguém lá do grupo de Estiva, né? Quem que poderia ajudar e tal. Ah, Lucas, fala com o Link que eu tenho certeza que vai dar certo. Então, Legal. chegamos aqui hoje também graças a ela, né? E conforme eu disse, né? Tudo no tempo de Deus. Tenho certeza que Deus quis que fosse hoje e junto com o Anderson também. É isso aí. Isso aí. Seja muito bem-vindo, eu que agradeço, né? E é uma honra estar aqui. Lincoln, mas para a gente conhecer melhor, aos que ainda não te conhecem, sua cidade, seu grupo, como é que é a sua vida de fé lá? Bom, começar me apresentando, né? Meu nome é Lincoln, eu tenho 24 anos, sou natural de Pouso Alegre, mas eu moro em Estiva, né? Eu venho de uma família bem simples, né? Vamos assim dizer, minha mãe ela é costureira a vida toda, meu pai ele é funileiro também a vida toda. Então eu carrego muito dessa simplicidade comigo, né? E sempre vou carregar, pode ter certeza. Atualmente eu não trabalho, né? Eu trabalhava aqui em Cambuí, inclusive, mas por algumas questões logísticas e tudo mais, acabou que não compensava eu vir e voltar todos os dias. Então esse ano eu optei até por procurar algo mais vantajoso para mim, vamos assim dizer, né? Também hoje eu já sou formado, né? Graças a Deus, eu formei em engenharia pela Univais, em Pouso Alegre. Hoje faço minha pós, né? Eu também já estou quase terminando, com a graça de Deus. Então, continuo estudando. E, bom, é isso, né? Sobre minha parte pessoal, resumidamente. É engenheiro de quê?
Engenheiro de produção. Ah, Formei em bacana. engenharia de produção. Também sou engenheiro, mas sou engenheiro civil. Que bacana. E falando um pouco da minha vida cristã agora, né? Eu tive muita sorte de crescer dentro da igreja, né? Minha mãe, desde que eu era pequena, sempre buscou levar eu para a igreja. A maioria das vezes obrigado, né? Principalmente quando a gente é pequeno, a gente não tem a vontade, a gente não sabe por que a gente está indo. Então, sou muito grato a ela por isso, né? Por todas essas vezes que ela me levou à igreja. E hoje eu falo que eu tenho muitas responsabilidades e compromissos, né? Hoje eu estou na coordenação, junto com a Jade, do Grupo dos Jovens de Maria. Também sou coordenador do movimento do Cursilho, lá na minha cidade. Faço parte também da assessoria da paróquia, né? Participo também dos proclamadores da palavra. E também já tive a graça de participar de muitas outras pastorais e movimentos, né? E o mais especial que eu posso falar para você, eu tive a graça de ser ministro, né? Eu fui ministro durante 4 anos, mais ou menos. Então, foi uma oportunidade muito incrível que eu tive, né? Onde eu pude ficar mais perto de Deus, conhecer mais, né? Então, fui muito abençoado com essa oportunidade. Mas hoje a gente está aí, né? Eu gosto muito do que eu faço, né? Eu acho que tudo que a gente faz para Deus ainda é pouco, né? Então, esse nosso servir eu gosto muito, eu acho muito importante e é algo que sempre me renova cada vez mais. Muito bem. É muito bom escutar a partilha e a vida das pessoas, né? Pra gente se identificando dentro dela. Bom, pra gente iniciar então o nosso papo, vamos trazer a palavra de Deus pro nosso dia, né? Que tá lá em Mateus, no capítulo 14, do versículo de 22 ao 33. Bom, a palavra de Deus nos traz assim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e precedê-lo, rumo à outra margem, enquanto ele despedia as multidões. Depois de ter despedido as multidões, subiu ao monte para orar. Chegada a noite, ele estava ali sozinho. O barco já se encontrava a várias centenas de metros da terra. Era açoitado pelas ondas, pois o vento lhes era contrário. Por volta do fim da noite, Jesus foi ao encontro dos discípulos caminhando sobre o mar. Vendo-o caminhar sobre o mar, os discípulos ficaram apavorados. É um fantasma, diziam, e com medo pesuravam a gritar. Logo, porém, Jesus lhes falou: Confiança, sou eu, não tenhas medo. Dirigindo-se a ele, Pedro disse: Senhor, se és mesmo tu, ordena-me que vá ao teu encontro sobre as águas. Vem, disse ele. E Pedro, saindo do barco, caminhou sobre as águas e foi rumo a Jesus. Mas à vista da violência do vento, teve medo e começou a afundar. E exclamou: Senhor, salva-me. Logo, Jesus, estendendo a mão, o pegou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele e disseram: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Linco, dessa passagem que toca muito o nosso coração, acho que é uma tatuagem no nosso coração, né? Queria que você partilhasse conosco o que te mais chama atenção, o que te traz hoje de reflexão. Bom, vamos lá. É uma passagem, eu acho que ela é rica do começo ao fim, né? Então, eu acho que eu poderia trazer a passagem inteira aqui. Eu acho até legal a gente comentar um pouco mais da passagem, né? Eu acho que vale muito a pena. E eu gostaria de trazer aqui três pontos que me chamaram mais atenção, né? A princípio, gostaria de voltar um pouco no nosso tema, né? Por que duvidaste? Normalmente, quando a gente vê essa frase, essa pergunta de Jesus, parece como uma bronca, né? Mas agora que a gente acabou de ler, se a gente prestar muita atenção, a gente percebe que é uma frase, uma pergunta que não vem para nos condenar, mas vem para nos ensinar, né? Vem para formar o coração. É quase como se fosse um convite, né? E trazendo um contexto também dessa cena, essa cena aconteceu depois do milagre da multiplicação dos pães, né? Ou seja, os discípulos, eles tinham acabado de ver um milagre grandioso acontecendo, né? Eles tinham acabado de ver Jesus agindo de forma muito concreta. E mesmo assim, pouco tempo depois, eles
estavam com medo, né, no meio da tempestade. E isso por si só já nos revela algo, né? Que ter fé não significa que nunca vamos ter medo ou duvidar, né? E agora eu queria trazer os 3 pontos que mais me chamou a atenção. Gostaria de começar falando sobre o fato de Jesus andar sobre a água no meio da tempestade, né? É muito legal quando a gente percebe que Jesus ele não acalma primeiro os ventos, né? Ele não acalma primeiro a tempestade ao se aproximar dos discípulos, né? Jesus ele entra no meio da tempestade, ele caminha naquilo que causa medo, né? E isso me chama muita atenção porque muitas vezes nós esperamos que Deus resolva tudo primeiro para que depois a gente confie, né? Mas, na verdade, ele se faz presente no meio da dificuldade, né? A presença de Jesus vem antes da calmaria. E o segundo ponto que me chama a atenção é a atitude de Pedro, né? Então, Pedro ele teve a coragem de sair do barco e de confiar na palavra de Jesus, né? E enquanto ele manteve o olhar fixo em Jesus, ele também andou sobre as águas, né? Então, aqui a gente tem outro milagre acontecendo, né? Que é Pedro andando sobre as águas. E o problema é que não foi ele sair do barco, né? Foi que ali no momento ele começou a prestar mais atenção nos ventos, na tempestade, e ele não afundou porque faltou fé no início, mas porque ele desviou o olhar de Jesus, né? E isso também trazendo para a nossa realidade, né? Quantas vezes nós também colocamos os problemas, os desafios, né? Acima da nossa confiança com Deus, né? E o terceiro ponto que me chamou a atenção foi a atitude de Jesus ao ver Pedro afundando, né? Aqui é muito forte porque Jesus, antes da correção, ele estende a mão, né? Então ele não deixa Pedro primeiro afundar para que depois ele ensine, né? Ele salva primeiro e ensina depois, né? Forma depois. E em seguida, né, a sua pergunta que é o nosso tema de hoje, né? A pergunta que Jesus faz, por que duvidaste? Não, como eu disse, não é uma pergunta que vem como acusação, né? Mas é um convite ao amadurecimento da fé, né? Esse gesto nos mostra que Deus ele não se afasta da gente nas nossas fragilidades, né? Mas que ele caminha conosco mesmo quando a nossa fé vacila, né? Eu acho que esses foram os 3 principais pontos que mais me chamaram a atenção. Muito bem, eu gosto de anotar e pra gente ir aprendendo, né? E eu anotei aqui algumas coisas que você falou, né? Ter fé não quer dizer que não é ter dúvidas, né? Lincoln, o que que você consegue trazer para nossa vida diante das fés, da nossa fé, né? Diante do nosso dia a dia? Você tem dúvidas mesmo sendo uma pessoa praticante na igreja, estando na igreja, sendo ministro da palavra, da comunhão? Como que é a sua fé diante disso? Bom, acho que a dúvida, acho que ela faz parte da nossa caminhada, né? A dúvida faz parte das nossas escolhas e da forma como lidamos da vida, né? E, assim, muitas vezes a gente não duvida porque somos fracos, mas porque estamos cansados, né? Estamos sobrecarregados, muitas vezes inseguros, né? Com alguma situação que a gente está enfrentando, que a gente está passando. Hoje a gente vive um tempo marcado por pressões constantes, né? Vamos dizer assim. A gente, né, muitas vezes somos obrigados a decidir rapidamente sobre o nosso futuro, né? A corresponder expectativas da nossa família, dos amigos, da sociedade, e muitas vezes corresponder às nossas próprias expectativas, né? E no meio disso tudo, a fé ela também sente o peso do cansaço, né? Assim como os discípulos eles estavam fazendo a coisa certa, né? Eles obedeceram Jesus, Jesus mandou, eles obedeceram, estavam seguindo o caminho certo. E mesmo assim, eles passaram por tempestades, né? E assim também é com a gente, né? A gente tá no caminho certo, a gente está tentando fazer a coisa certa, somos obedientes a Deus, mas a gente também passa por tempestades, né? Tempestades essas que muitas vezes nos desanimam e nos fazem também questionar, né? Que é a famosa dúvida, né? E quando você tem dúvida na sua fé, na sua vida, a quem você recorre? Como que é o seu socorro? Então, todas as vezes que eu tenho dúvida, assim, eu posso falar para você com sinceridade que eu sou uma pessoa que, assim, passei por muitas fases, vamos dizer, né? Principalmente nessa fase que a gente está de estudo, de trabalho, né? É muito difícil a gente assimilar tudo isso, né? A gente duvida até da gente mesmo, né? Será que, poxa, eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta de tudo isso?
né? Mas o problema não é duvidar, né? O problema é a gente permanecer na dúvida, né? Sem buscar sentido, sem buscar resposta. Então, como eu disse, a dúvida faz parte da nossa caminhada, mas a gente não somos obrigados a permanecer com essa dúvida, né? A dúvida a gente pode levar para um lado bom, para um lado positivo, né? Essa dúvida pode ser uma oportunidade para a gente ter um caminho de crescimento, um caminho de amadurecimento. Então, hoje eu carrego isso muito comigo. Aproveito, né, todas as dúvidas que eu tenho, vamos dizer assim, para que aí sim que eu tenha certeza do que fazer e do que agir, né? Hoje, lógico, a gente conversa muito com Deus, temos que conversar muito com Deus todos os dias e o meu socorro vem de Deus, né? Com certeza, eu converso muito com Ele, toda decisão, né? Isso é uma coisa que eu falo muito lá no meu grupo de jovens, né? Quando a gente se depara com alguma situação, qualquer decisão que a gente for fazer, que a gente não conte para ninguém, a gente conte primeiro para Deus, né? E é assim que eu faço minhas coisas, né? Converso sempre com Ele primeiro, peço ajuda, peço o discernimento necessário, né? Para que eu possa escolher aquilo que for melhor para mim e da vontade dele, né? Com certeza. Legal. Como que é a sua conversa com Deus? Cara, minha conversa, eu diria que cada conversa é diferente, nunca é igual. Tem dia que eu tô só no silêncio, tem dia que eu só tô no choro, tem dia que eu converso com ele como um melhor amigo mesmo, né? Eu desabafo muito, mas acho que minha conversa com ele é como um verdadeiro amigo mesmo, eu diria. Atualmente eu ando pedindo muito conselho para Deus, né? Por causa da fase em que eu estou vivendo, vamos dizer assim, né, de estar procurando algo novo, principalmente relacionado ao trabalho. Então eu peço, né, o discernimento necessário, peço a ajuda necessária, que eu possa escolher aquilo que vai ser melhor para mim, né? Eu acho que a minha conversa com ele é como, né, um melhor amigo mesmo, né? Eu acho que durante o meu dia, a gente brinca que a gente pode falar com Deus a qualquer momento, né? Então, durante o dia eu estou ali fazendo alguma coisa e falo, pô, Deus, me ajuda nisso, né? Pô, preciso fazer isso, o que que eu faço, né? Então acho que diria que a conversa é como um verdadeiro amigo mesmo. Certo. Como que tem sido o seu olhar diante de Jesus? Porque eu penso que Pedro olhou para Jesus e caminhou. E você citou que Pedro, afundou porque ele tirou o olhar de Jesus e se perdeu ali no medo do vento, das águas. Como tem sido o seu olhar com Jesus? Bom, assim, a gente tenta manter os olhos fixos sempre em Jesus, né? Por mais que às vezes seja muito difícil, né? A gente passa por muitas tempestades, como eu falei. A nossa vida, ela acontece muitas coisas, né? E é muito fácil a gente se perder no meio disso tudo, né? Por mais que a gente tente se manter o nosso olhar sempre fixo para Jesus. E puxando o gancho também, Lincoln, o grupo de vocês é Jovens de Maria. Como que Nossa Senhora te ajuda a caminhar sobre as águas nas tempestades e não tirar o olhar de Jesus? Cara, uma coisa que eu falei que eu já falo também no meu grupo, hoje eu não tenho a intimidade que eu gostaria de ter, né, com Nossa Senhora. Mas eu tenho uma fé muito grande em Nossa Senhora por causa da minha mãe, né? Minha mãe, ela é muito devota. Ela, sempre quando ela reza ou ela pede qualquer coisa para mim, ela tem o costume de acender a velinha e colocar uma imagem de Nossa Senhora e pedir para mim, né? Eu acho que por mais que eu não tenha essa intimidade, né, que eu gostaria de ter, eu vejo ela em muitas coisas, né? Eu tenho, não que seja um testemunho, mas também uma das coisas que eu já citei lá no meu grupo de jovens, principalmente quando eu precisei, quando eu pedi muitas coisas, ela apareceu para mim de algumas maneiras, né? Eu via ela indo para a faculdade no caminhão, assim, sabe, nas portas do caminhão, via em carro, ouvia direto no rádio, terça, essas coisas. Então, eu acho que isso nunca foi à toa, né? Então, acho que ela sempre me ajudou, né, no meu dia a dia, nas minhas situações e principalmente na minha relação com Deus, né? Eu acho que ela sempre me mostra para onde ir, né? Ela sempre me leva a olhar para Jesus, sim, com certeza, né? Eu sinto muito isso, já senti muito isso. E, ô Lincoln, no começo aqui, né, antes da gravação, a gente estava conversando, você estava contando um pouco, né, da história lá do grupo de vocês. Você acha que tem algum ponto, né, dessa parte, vamos dizer,
de duvidar, né? Que às vezes foi presente lá no grupo de vocês, às vezes algum momento meio difícil, né? Esses momentos aí de realmente de tempestades, né? E que depois vocês viram que Deus mostrou o caminho certo, da experiência que vocês têm vivido lá, o que daria para às vezes encaixar com isso? Acho que a gente que está à frente, né, de um grupo, de um movimento, acho que a gente é tomado por dúvidas o tempo todo, né? A gente fica muito apreensivos ou literalmente a dúvida vem, né? A gente não sabe como vai ser, a gente não sabe se vai dar certo ou não, e principalmente o que a gente estava conversando antes, a principal dificuldade que a gente vê lá é a questão dos jovens, né? A gente tem sempre aquele medo, aquela dúvida, né? O que a gente pode fazer para que eles venham, para que eles fiquem aqui com a gente? Será que eles vão continuar? Então, acho que quem está à frente do grupo, acho que a dúvida bate muito forte, né? A todo momento, né? Mas cabe a gente não desistir, né? A gente continuar. Eu estou no grupo aí desde o começo. Passei por muita coisa, né? O grupo passou por muita coisa e hoje estamos aí, né? Estamos aí de pé, estamos voltando com o TLC, fizemos o nosso primeiro TLC, vamos fazer o segundo esse ano com a graça de Deus, então agora é só crescer, né? E não deixar a dúvida em nenhum momento nos atrapalhar, né? Então acho que é isso. E eu até queria que você comentasse comigo, né? A gente estava conversando mesmo dessa parte sobre como que foi a fundação do grupo de vocês, de toda essa preparação. Você comentou que teve lá o pessoal, vocês tiveram, né, um contato com o pessoal do TLC até de São Paulo, né? Sim. Conta aí um pouquinho desse caminho que vocês fizeram até hoje, vamos dizer. Bom, vamos começar do começo, então, né? O nosso grupo, ele surgiu com um pedido do Padre Robson, né? Na época, o Padre Robson ele foi celebrar uma missa lá em Chiva, e no final da missa, ele chamou os jovens para ir lá na frente, e ele ficou encantado, né, com a quantidade de jovens que tinha na igreja, né? E ao questionar, nossa, mas aqui não tem grupo de jovens, ele ficou indignado, né, que lá não tinha grupo de jovens pela quantidade de jovens que tinha. E aí, como dever de casa, né, a próxima vez que ele voltasse, ele queria que tivesse um grupo de jovens lá, então foi dito e feito, né? Em maio, não no dia 13 exatamente, mas ali por volta do dia 13, né, 14, não lembro exatamente, surgiu o grupo de Jovens de Maria, né, no mês de Nossa Senhora, né? E por conta disso, né, o nome Jovens de Maria, Isso então que eu ia perguntar o porquê do nome. surgiu no mês de maio, ali mais ou menos no dia 13. E bom, a princípio, quando o grupo foi criado, a gente não era parte do movimento, né? A gente não tinha conhecimento do movimento. E quando a gente foi conhecer, eu acho que a gente tinha muita pressa em querer fazer o TLC, porque era algo tão bem falado, tão bem visto. Então a gente queria que os jovens participassem, fizessem o TLC, né? E por conta, é lógico, tem todo um planejamento por trás, a gente sabe muito bem disso. Foi onde, né, o grupo na época querendo fazer o TLC por conta dos jovens estão no grupo, então, né, vamos aproveitar. Foi para São Paulo, vamos dizer assim, né, com a possibilidade para ver se eles tinham disponibilidade de fazer o TLC lá no Chiva, né. É bem contramão se a gente for parar para pensar, né, mas né, eu não sei quais eram as opções deles, né, naquela época, né. E então o pessoal veio para Estiva, né, aconteceu 3 TLCs, né, da Diocese de Santo Amaro de São Paulo, onde o pessoal todo mundo veio para Estiva, eles passaram o final de semana lá, né, na casa do pessoal que estava servindo e tudo mais, e realizaram esses 3 TLCs, né. Aí depois a gente, assim, com toda razão, a gente deu uma parada, né, porque a gente queria fazer parte do movimento daqui, né, porque não faz sentido a gente, um grupo de Estiva, participar em São Paulo, né, o contato é muito difícil, por mais que a gente, lógico, conversa por mensagem e tudo mais, mas não é a mesma coisa ali, um contato presencial, né. Então a gente meio que bateu um martelo onde a gente queria entrar no movimento do Sul Mineiro, né? Esse movimento que conhecemos hoje. E logo depois disso veio a pandemia, né? Então deu uma pausada nos nossos planos, vamos assim dizer. E só depois a gente entrou de fato no movimento, né? Com a graça de Deus, a gente fizemos a reunião com o pessoal responsável, com o secretariado e tudo mais, e a gente incorporou ao movimento, né? Só que mesmo assim demorou bastante tempo para a gente fazer o nosso TLC, né? Ter essa ideia do TLC. Por mais que a gente soubesse que um dia ia chegar o dia, né, de fazer o TLC, a gente não tinha nem noção de quanto
quando ia ser essa data, né? E no piscar de olhos, né, o TLC ele chegou, né? Por mais que fez muito tempo que a gente conversou sobre isso, o TLC ele chegou até que bem rápido, né? Com a graça de Deus, mais uma vez, né? O TLC por muito tempo foi um grande sonho aí do nosso grupo, né? Porque a gente que faz o TLC, a gente quer que os outros jovens sintam aquilo que a gente sentiu uma vez. Então, isso a gente quer passar para eles o que a gente sentiu. Então, a gente ficou muito tempo nessa ansiedade de querer que eles, né, fazer o TLC, realizar o TLC logo, para que os jovens possam sentir, possam, com isso, também ajudar o nosso grupo, né? Então, basicamente essa eu acho que é a história, né? E como que foi a sua experiência com o TLC, né? Dentro do que a gente pode falar de TLC, né? Como que foi a sua experiência, né? O que você sentiu no teu coração? E eu imagino que até essa bagagem, né? Para ajudar no próprio início aí do grupo de vocês. Cara, eu confesso que o TLC foi algo, assim, muito diferente do que eu imaginava, né? A gente é comprado com uma ideia, né? E a gente chega lá, é algo completamente diferente do que a gente espera, né? Eu acho que a gente lá da Estiva, a gente não tem muita oportunidade, assim, a gente não tem muitos retiros para participar, né? A gente não tem muito de, assim, coisa diferente para participar como jovem, né? A gente vai na missa, tem um grupo de jovens, mas é só, vamos dizer, a gente não tem algo assim mais forte, algo mais tocante. E quando veio essa ideia do TLC, confesso que eu fui bem obrigado, né? Fui muito obrigado para lá e fui com a ideia que seria algo completamente o contrário do que eu vivi, né? E foi assim, acho que foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Foi lá onde eu fui com o coração fechado, né? Eu, nos primeiros dias, ainda estava de coração fechado, depois que eu fui me abrir totalmente, mas é uma experiência que me marcou completamente, principalmente por ser a primeira experiência, e é exatamente isso que eu quero que os outros jovens, né, sintam, vamos assim dizer. Mas eu falo com toda certeza que foi, assim, a primeira experiência que eu tive e é até difícil de explicar, né? Porque a gente não pode falar muita coisa, mas, assim, foi muito marcante, né? Por mais que seja lá em 2018 que eu fiz, eu lembro de tudo. Eu lembro de tudo que aconteceu. Você fez onde mesmo? A gente... O lugar era em Furnas. Ah, você fez TLC de Cambuí, então. Não, foi o primeiro de Chiva. Ah, e era aqui em Cambuí? A gente fez os 3 lá em Furnas. Né? Legal. Na época não era lá. Porque, como eu falei, né, por causa do planejamento, acho que também não tinha datas disponíveis, né? E, assim, como eu disse, né, foi uma experiência muito marcante, que eu carrego comigo e sempre vou carregar e sempre vou querer que outras pessoas também tenham essa mesma experiência que eu tive. E eu queria que você comentasse também sobre, acho que você participou agora dessa parte aí da preparação desse TLC que vocês tiveram no fim do ano. Você chegou a participar da chefia, alguma coisa? Eu fui subchefe, né? Subchefe, como que foi a experiência? Acompanhei a chefia, né? Cara, a experiência, eu acho que a gente, no momento que a gente faz o TLC, a gente não imagina o que tem por trás de tudo isso, né? A preparação é gigante, quantas né? pessoas que são envolvidas, tanto que a gente reza, né? O tanto que a gente prepara as coisas para que tudo dê certo, cada detalhe, tudo nos mínimos detalhes para que o pessoal possa ir viver da melhor maneira possível, vamos dizer assim, né? Eu não tinha ideia de tanta coisa, né, que tinha para fazer, mas graças a Deus tive também essa oportunidade, né? Onde esse ano também vou estar à frente mais uma vez e assim, é um trabalho que vale muito a pena, né? É um trabalho que a gente faz com o maior prazer e não importa aí da quantidade que o trabalho que dê, né? Que a quantidade de coisa que tem para fazer, mas é algo muito prazeroso, né? Algo que a gente consegue ter muitos frutos aí, né? Dentro da nossa cidade, vamos assim dizer, né? Com certeza. E deu para aprender alguma coisa com a Martinha? Com certeza. A Martinha sem comentários, né? Professor da Martinha. Martinha foi aí foi uma mão de Deus aí pra gente, né? A gente, como eu falei, por ser o primeiro TLC, a gente fica meio perdido, sem saber o que fazer, mas a Martinha com a pessoa dela, seu incentivo, suas palavras, a todo momento a gente mandava mensagem, a gente precisava, ela estava lá com o maior prazer do mundo. Então, assim,
é uma pessoa, né, que a gente conheceu e a gente guarda no nosso coração com muito carinho, Dá né? até A gosto, né, de Martinha, o amor que ela tem pelo nossa, movimento. ela respira o movimento, né? É muito legal ver isso. Show de bola. Anderson, pode seguir aí. Desculpa cortar e Né? trazer, é porque achei que iria encaixar, né, nesse momento aí. Tá tudo bem, aqui a gente vai conversando, né? Um bate-papo, o pessoal tá em casa. Eu fico pensando como que a gente pode relacionar, né? Eu tava tentando pensar como que você hoje relaciona, como que você consegue relacionar o TLC com essa passagem que a gente trouxe. Cara, vamos voltar um pouco na passagem, né? Eu gosto de, quando a gente pensa, por exemplo, no barco, né? No barco dos discípulos. O barco, ele dá para entender que o barco ele transmite um lugar de confiança, né? Um lugar de segurança. E permanecer no barco é permanecer naquilo que é confortável, né? Permanecer naquilo que é seguro, permanecer na zona de conforto, né? E Jesus, ele sempre nos chama para mais, né? Ele sempre nos chama a confiar, a sair do barco, né? E a sair do barco hoje pode significar muitas coisas, né? Pode significar praticar a fé com mais verdade, voltar para a igreja depois de um tempo afastado, voltar para o grupo de jovens depois de um tempo afastado, pode significar perdoar alguém que nos machucou, né? Recomeçar depois de uma queda, enfim, sair do barco significa tudo isso, né? E eu acho que o TLC é um pouco sair da nossa zona de conforto, né? É a gente, quando vamos fazer o TLC, é a gente ir lá com vontade ou não, né? Pra gente descobrir, a gente ter essa curiosidade do que acontece lá. E quanto a gente também tá por trás, né? No serviço, também é sair da nossa zona de conforto, né? Porque não é algo fácil, né? Não é algo fácil preparar um TLC, né? Então, acho que é isso. O TLC nos convida a sair da nossa zona de conforto, né? E às vezes dentro do TLC ser questionado, né? Sobre nossas verdades, colocar as nossas dúvidas à prova e ao encontro do olhar de Jesus, né? Tudo bem. Eu queria perguntar para você, Lincoln, como que Deus se faz presente no seu dia a dia? Cara, eu vejo hoje, eu confesso que eu vejo Deus mais na simplicidade, né? Desde o momento que eu levanto, né? Desde o momento que eu levanto respirando, com o nosso coração batendo, eu acho que isso já, por si só, já é um milagre, né? Tudo isso eu vejo Deus no sol que entra pela minha janela, né? Eu vejo Deus num café quente que esquenta a minha mão pela manhã, eu vejo Deus no almoço da minha família, eu vejo Deus, né? Assim, em tudo que eu faço, né? Quando eu saio de casa, tudo que eu olho, eu vejo Deus, né? E por isso eu acho que eu tenho, durante o meu dia a dia, eu acho que o dia todo eu tenho essa proximidade, vamos dizer, esse contato com Deus, né? Eu procuro ver Deus em tudo, né? Quase que um olhar de criança, né? Vamos assim dizer, né? Então eu vejo Deus muito presente, né? Nos meus dias a dias, assim. Se alguém hoje estiver assistindo o nosso podcast e tá com o coração meio na dúvida, né, diante da turbulência da vida, o que você diria para essa pessoa hoje? Bom, eu diria, né, com o nosso tema, né, a pergunta de Jesus, por que duvidaste? É algo que não vem para nos condenar, vem para nos despertar, né? É algo que nos pergunta em quem depositamos a nossa confiança, né? E nos ajuda a lembrar que a confiança ela é parte da vida, né? Ela é parte da nossa vida. Mas o mais importante eu posso dizer que não é se importar, não é preocupar em nunca vacilar, mas é escolher mesmo nas dificuldades, mesmo na tempestade, escolher continuar confiando, né? Continuar com confiança. Acho que é isso que eu falaria. E qual a dica ou exercício, o que você iria sugerir para alguém aumentar a sua fé, para diminuir as suas dúvidas, talvez? Cara, joelho no chão, né? Joelho no chão e rezar, conversar bastante com Deus. Eu acho que não tem ajuda melhor, né? Quando estamos em dúvida, quando estamos diante de alguma decisão que a gente precisa tomar. Eu acho que a gente, como eu falei, primeiro contar tudo para Deus, né? Primeiro pedir o discernimento, pedir que Ele nos ajude a tomar as nossas decisões. Pra gente ir pulando pro final, tem algum episódio da sua vida que você teve caminhando olhando para Jesus, vacilou e precisou que ele segurasse a sua mão?
acho que todos nós temos, né? Os altos e baixos fazem parte da nossa vida, né? Como eu falei, eu já tive muitos momentos difíceis, né? Tive momentos de revolta com Deus. Poderia citar, né? Algo assim da minha vida pessoal. Hoje eu não tenho mais meus avós, perdi meus avós em muito pouco tempo. E também no ano de 2020, logo após isso, eu perdi o meu melhor amigo, né, num acidente. E assim, é muito difícil porque algo que a gente está preparado, talvez a gente até segura, né, o baque, vamos assim dizer. Mas quando é algo que acontece de forma inesperada, a gente fica muito tempo se perguntando, né, o porquê que aconteceu aquilo. E foi um tempo muito difícil, um momento que a ficha demora a cair, vamos dizer, né? Eu demorei muito tempo em entender por que isso aconteceu, né? Falando um pouco do meu melhor amigo, né? Eu cresci com ele, né? Conheci ele na creche, a gente ia no grupo de jovens junto, né? Ele fez o terceiro TLC de Shiva, onde eu tive a oportunidade também de servir. E por muito tempo eu me perguntei, né? Por quê? Né? Por que aconteceu isso? E hoje, assim, eu penso que por mais difícil que seja, eu acho que nada é por acaso, né? Deus teve, assim, né, a decisão de Deus. Então, por muito tempo eu me afastei das coisas de Deus, me afastei da igreja, e Jesus, ele sempre nos estende a mão, né? Ele me estendeu a mão, voltei para a igreja, e voltei ainda melhor, vamos dizer, né? Voltei mais forte, mais confiante. E bom, isso, acho que tudo que a gente passa é um grande ensinamento, né? Onde a gente leva para nossa vida, e eu acho que é assim que tem que ser, né? Por mais que a gente tenha os nossos momentos, né? De revolta e tudo mais, de dúvida, né? A gente nunca permanecer na dúvida, a gente procurar a solução, né? Procurar apoio, procurar diálogo, né? Para que a gente não permaneça na dúvida. Tudo bem. Minha última pergunta seria se você tem medo das dúvidas. Eu confesso que posso até ter um pouquinho de medo, né? Eu tava até brincando com a Jade ontem. Ontem eu tava um pouco tomado pelo medo, né? Porque, amanhã vai ter o podcast, né? Nunca participei, né? Como será que vai ser, né? Será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir e tudo mais? E o medo, juntamente com a dúvida, é algo que nos trava, né? Algo que nos paralisa, que nos impede de fazer muitas coisas, né? A gente deixa de fazer muitas coisas na nossa vida por causa do medo, por causa da dúvida, né? Então, eu acho que se ontem, né, eu permanecesse na dúvida, eu acho que eu não teria vindo, né? Porque a gente fica na dúvida, né? A gente duvida da gente mesmo, né? Muitas vezes, né? Será que eu consigo? Será que eu dou conta? Então, assim, por mais que a gente tem medo, a gente, né, deve ter medo, mas, como eu disse, a gente não pode pegar essa dúvida como algo negativo, né? Ela pode ser algo positivo. Pode ser uma oportunidade de crescimento, né? Pode ser. Enquanto a gente se questiona, a gente consegue buscar respostas mais profundas, né? A gente consegue fortalecer convicções, a gente consegue crescer interiormente, né? E confiar, eu falo que confiar não é certeza, é decisão, né? Talvez a gente cresce com a mentalidade que tem que esperar dar certo para a gente dar o primeiro passo, né? Mas confiar é decisão, né? A gente tem que decidir, por mais que a gente esteja com a dúvida, com o medo, né? A gente tem que bater o pé, dar o primeiro passo, né? Não esperar as coisas darem certo para a gente tomar essa atitude. Confiar é decisão. Gostei muito dessa frase. Bom, meu amigo, parceiro e diretor, Lucas, mais perguntas? É isso. Muito bem. Lincoln, pra gente ir para um bate-papo muito legal que eles fizeram comigo um dia que eu estava sentado aí no seu lado. Uma palavra versus uma resposta. Eu te falo uma palavra e com uma palavra você me responde. Tá bem? Primeira coisa que vier na cabeça. Vamos lá. Tudo bem. A primeira palavra é fé. Impossível. Família. Família, tesouro. Missão. Chamado. Nossa Senhora. Nossa mãe. Amigos. Amigos. Fortaleza. Um versículo bíblico. João 16:33. Lembra o quê?
Nossa, que deu branco. Eu tenho-vos dito isso para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Perfeito, casou muito com o tema de hoje, não? Exato. Uma música ou cantor? Bom, de acordo com o tema, eu vou colocar Calma Minha Tempestade, Boa. Frei Gilson. Boa, muito bem. Aí, agora a gente já começava a fazer outro podcast com essa passagem que você trouxe. Lucas, lembretes do YouTube, patrocinadores? Isso aí. Primeiro, né, eu lembro você que tá aqui, que chegou até o fim desse episódio, né? Verifica aí se você curtiu esse episódio. Então, comente aí, igual eu disse, né? Gosto quando tem os comentários. Compartilhar, né? Vamos fazer aí o pessoal lá do grupo, né? Jovem de Maria, assistir esse episódio e que a gente consiga, né? Chegar no coração das pessoas. Então, se inscreve aí no nosso canal está desenvolvendo cada vez mais. Aproveita também para seguir a gente lá no Instagram, né? A gente sempre posta os cortes, as informações sobre os episódios por aqui. E eu gosto sempre de falar, Anderson, que aqui dentro do Papo de Fé, a gente faz, né, esses episódios mais voltados à TLC, a conhecer os grupos, mas também temos por aqui, né, histórias de santos que a gente gosta de aprofundar, aparições de Maria que a gente gosta de comentar. Então, podem usar à vontade aí, se você clicar no nosso canal, você vai ver que tem lá uma playlist, então tá tudo dividido por lá, né, história de santo, as aparições de Maria, o pessoal do movimento TLC, né? Tá tudo por aqui também. Então, fique à vontade aí para usar o Papo de Fé como um canal de evangelização e de aprofundamento também, né? Na nossa vida espiritual. E agora eu faço aqui os agradecimentos, né? Aos nossos patrocinadores. Vou citar eles aqui. São eles a Tutti Frutti, Hering Cambuí, Núcleo Imobiliário, Bar do Peixe Cambuí, Laticínios Cambuiense, Vila Roxa Praça da Matriz, Fecularia Santo Antônio, Topcel, Topcar, Juris Contábil Extrema, Juris Contábil Cambuí e o Empório Portão de Cambuí. O Empório Portão de Cambuí, ele nos patrocina com um doce. Anderson, atrás da TV tem um doce. Entrega pro nosso convidado. Ai, ó, esse beleza, aqui é bom, né? viu? Aí sim. Isso aqui é o que leva o nome da cidade pro Brasil todo. É verdade. Bom demais. E é isso, Anderson. Passa aí pra você. Muito bem, muito obrigado. Agradeço novamente o convite de estar aqui, né? É uma honra sempre estar aqui partilhando e agora aprendendo e anotando. Elinho, quero te agradecer você estar aqui representando o Jovem de Maria, trazendo o nosso TLC para todos do YouTube, né? Seja no Instagram ou diversas outras plataformas que as pessoas irão nos assistir. Agradeço a sua presença. Eu que agradeço, né, mais uma vez a oportunidade, né, o convite da pessoa do Lucas também ter e também, né, da presença do Anderson, né, uma pessoa que eu admiro muito, então tô muito feliz de estar aqui, né, de poder ter esse momento de partilha aí com vocês. Nós do Agri estamos devendo uma visita lá em Estiva, hein? Verdade. Vamos combinar um encontro aí Pode qualquer deixar. dia. Muito bem, agradeço de verdade. A honra é toda minha de estar aqui. Para a gente finalizar, então, eu quero trazer um fechamento que eu digo assim que a palavra de Deus, ela sempre nos traz uma promessa e algo para o nosso coração. Ela, por mais que seja antiga, nada mais atual do que ela. Então, hoje eu trago para o nosso coração que ela está lá no 27, no versículo, dizendo assim, ó. Confiança, sou eu, não tenhais medo. Confiança, sou eu, não tenhais medo. Achei muito bonito que o Lincoln nos trouxe que Jesus, ele não acalmou de imediato a tempestade, mas ele estava com eles na tempestade, caminhava sobre as águas. Que nós possamos fechar este podcast levando para o nosso coração que a gente jamais tenha medo da dúvida e que a gente possa ir ao encontro de Jesus, que é a única verdade. Pedro estava com dúvida, mas ele foi ao encontro de Jesus. E na hora que vacilou, ele estendeu a mão, segurou na mão de Jesus e seguiu. Não tenhais medo, sou eu que estou contigo. E é isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado, pessoal, por nos assistir até aqui. É isso aí, até a próxima. Tchau. Fechou? Valeu, gente.